Existe um livro que atravessou mais de 3.000 anos de história. Um livro que sobreviveu a guerras, incêndios, impérios, perseguições, tentativas de destruição. Mesmo assim, continua sendo lido todos os dias por bilhões de pessoas ao redor do mundo. Mas existe uma pergunta que permanece sem uma resposta simples. Afinal, quem escreveu a Bíblia? Imagine encontrar um antigo pergaminho escondido dentro de uma caverna. A tinta já começou a desaparecer. O couro está ressecado pelo tempo. Cada pequena rachadura parece carregar séculos de história. Você o desenrola com extremo cuidado. As primeiras palavras surgem diante dos seus olhos. Foram escritas por alguém que viveu milhares de anos antes de você nascer. Alguém que jamais imaginou que seu texto atravessaria milênios. Agora imagine descobrir que esse pergaminho não faz parte de um único livro. Ele é apenas uma peça de uma coleção gigantesca. Uma coleção escrita ao longo de mais de 1.000 anos. Por reis, pastores, profetas, sacerdotes, pescadores, médicos, escribas e até antigos cobradores de impostos. Pessoas que viveram em épocas completamente diferentes, que jamais se conheceram, mas que, de alguma forma, ajudaram a construir a obra mais influente da história da humanidade. Quando alguém segura uma Bíblia nas mãos, é comum imaginar que ela foi escrita por um único autor, ou talvez por um pequeno grupo de pessoas. Mas a realidade é muito mais fascinante. A Bíblia não nasceu pronta. Ela foi construída lentamente, ao longo de séculos. Seus textos surgiram em desertos, palácios, campos de batalha, prisões, pequenas aldeias e grandes cidades do mundo antigo. Alguns foram escritos em momentos de paz. Outros nasceram durante guerras, exílios e perseguições. Cada livro carrega marcas do tempo em que foi produzido. Por isso, compreender a origem da Bíblia é também compreender a história de povos inteiros. Mas antes de responder quem a escreveu, precisamos responder outra pergunta. O que exatamente é a Bíblia? Hoje pensamos nela como um único livro, mas essa ideia é relativamente recente. Na verdade, a palavra Bíblia vem do grego ta Bíblia, que significa simplesmente os livros. E essa definição talvez seja a mais correta, porque a Bíblia não é uma única obra. Ela é uma biblioteca, uma coleção de dezenas de livros reunidos ao longo dos séculos, cada um com seu estilo, seu autor, seu contexto e seu propósito. Alguns narram acontecimentos históricos, outros registram leis. Há livros compostos de poemas, canções e provérbios. Existem cartas enviadas a comunidades específicas, relatos biográficos, visões proféticas e textos repletos de simbolismos que ainda hoje são objeto de estudo. Ao longo da história, diferentes comunidades organizaram essa coleção de maneiras distintas. A tradição judaica preservou os livros que hoje conhecemos como Tanakh. Já as tradições cristãs formaram o Antigo e o Novo Testamento, embora existam diferenças entre os cânones adotados por igrejas católicas, ortodoxas e protestantes. Essas diferenças mostram que a história da Bíblia é muito mais complexa do que muitas pessoas imaginam. Mas uma coisa une todas essas tradições. Nenhum desses textos surgiu de uma única vez. Eles foram escritos, copiados, preservados e reunidos durante muitos séculos. E isso nos leva a uma pergunta ainda maior. Como textos tão antigos conseguiram sobreviver? Hoje basta abrir um aplicativo no celular para ler a Bíblia em poucos segundos. Mas, durante a maior parte da história, cada exemplar precisava ser copiado completamente à mão, letra por letra, linha por linha. Um único erro poderia alterar uma palavra. Uma distração poderia comprometer meses de trabalho.
Por isso surgiram homens que dedicaram a vida inteira a preservar esses escritos. Os escribas. Eles trabalhavam em silêncio, copiando cuidadosamente cada texto, conferindo cada linha, contando palavras, verificando letras. Muito antes da invenção da imprensa, eram eles os responsáveis por garantir que aqueles manuscritos continuassem existindo. Graças ao trabalho desses copistas, muitos textos sobreviveram por séculos, mas nem todos. Guerras destruíram bibliotecas, incêndios consumiram manuscritos, invasões fizeram desaparecer coleções inteiras de documentos antigos. Ainda assim, a Bíblia conseguiu atravessar praticamente toda a história da civilização. Como isso foi possível? Quem decidiu quais livros fariam parte dessa coleção? E será que realmente sabemos quem escreveu cada um deles? Essas perguntas intrigam historiadores, arqueólogos, linguistas e estudiosos há centenas de anos. Algumas possuem respostas bastante sólidas. Outras continuam sendo debatidas até hoje. Ao longo deste documentário, vamos acompanhar essa investigação. Vamos viajar pelos desertos do Oriente Médio, entrar nas antigas escolas de escribas, conhecer reis, profetas e apóstolos, analisar descobertas arqueológicas que mudaram nossa compreensão dos manuscritos bíblicos e entender por que a Bíblia continua sendo um dos livros mais estudados da história. Porque, antes de ser um símbolo religioso, ela também é um documento extraordinário da civilização humana. E nossa investigação começa muitos séculos antes do nascimento de Jesus, em uma época em que a escrita ainda era um privilégio de poucos, quando as histórias não eram guardadas em livros, mas na memória das pessoas. É para esse mundo antigo que viajaremos agora. No final da primeira parte, descobrimos que a Bíblia não nasceu como um único livro. Ela é uma coleção de escritos produzidos ao longo de mais de 1000 anos, preservados por diferentes gerações e reunidos somente muitos séculos depois. Mas isso nos leva a uma nova pergunta. Se os primeiros livros da Bíblia ainda não existiam, como essas histórias sobreviveram? Para responder, precisamos voltar a uma época muito anterior aos pergaminhos, muito antes das bibliotecas, muito antes da invenção dos livros. Imagine viver em um mundo onde quase ninguém sabe ler. Não existem jornais. Não existem escolas como conhecemos hoje, muito menos computadores ou celulares. O conhecimento não era armazenado em papel. Era armazenado na memória das pessoas. As grandes histórias passavam de pai para filho, de avô para neto. Cada geração tinha a responsabilidade de preservar aquilo que havia recebido da anterior. Esse processo é conhecido pelos historiadores como tradição oral e, durante milhares de anos, foi a principal forma de preservar a história de um povo. No antigo Oriente Médio, lembrar era uma necessidade. Genealogias inteiras eram recitadas de memória. Leis eram decoradas. Poemas eram cantados repetidamente para facilitar sua preservação. Relatos sobre grandes líderes e acontecimentos marcantes eram contados inúmeras vezes até se tornarem parte da identidade daquele povo. Foi nesse ambiente que nasceram muitas das histórias que hoje encontramos no livro de Gênesis. Relatos sobre a criação do mundo, o Jardim do Éden, o dilúvio, a Torre de Babel, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Segundo a tradição judaica e cristã, esses acontecimentos foram registrados mais tarde por Moisés. Já muitos estudiosos modernos acreditam que esses textos foram sendo organizados e editados ao longo de diferentes períodos da história de Israel, reunindo tradições muito mais antigas. É importante compreender essa diferença. Quando falamos da origem da Bíblia, existem duas perspectivas. A primeira é a tradição religiosa, transmitida durante séculos pelas comunidades de fé.
A segunda é a pesquisa histórica, baseada em linguística, arqueologia e análise dos manuscritos antigos. Em vários momentos, essas perspectivas caminham juntas. Em outros, apresentam interpretações diferentes. Nosso objetivo aqui não é escolher um lado, mas entender como essas tradições de pesquisa ajudam a reconstruir a história da Bíblia. À medida que as tribos de Israel se estabeleceram na Terra Prometida, a necessidade de registrar acontecimentos tornou-se cada vez maior. Reinos surgiram, leis precisavam ser preservadas, acordos políticos eram escritos, impostos eram registrados. Foi nesse contexto que a figura do escriba ganhou enorme importância. Os escribas eram muito mais do que simples copistas. Eram profissionais altamente treinados. Aprendiam durante anos a dominar diferentes formas de escrita. Conheciam idiomas antigos. Sabiam preparar tinta, fabricar pergaminhos, organizar arquivos e registrar acontecimentos considerados importantes. Nos palácios, serviam aos reis. Nos templos, auxiliavam sacerdotes. Alguns tornaram-se responsáveis por preservar documentos que atravessariam séculos. Escrever naquela época era um trabalho lento. Primeiro era preciso preparar o material. No início, utilizavam-se tábuas de argila, onde os sinais eram gravados antes que o barro secasse. Mais tarde, o papiro, produzido a partir de uma planta abundante às margens do rio Nilo, tornou-se um dos materiais mais utilizados no mundo antigo. Em períodos posteriores, o pergaminho feito com pele de animais ofereceu maior resistência e durabilidade. Cada folha representava horas de trabalho. Cada manuscrito exigia enorme dedicação. Um erro podia significar começar tudo novamente. Por isso, copiar um texto era considerado uma atividade de extrema responsabilidade. Enquanto esses registros eram produzidos, o povo de Israel também enfrentava momentos decisivos de sua história. O período dos juízes, o surgimento da monarquia, os reinados de Davi e Salomão, a construção do primeiro templo em Jerusalém. Todos esses acontecimentos influenciaram diretamente a produção de novos textos. Os salmos atribuídos tradicionalmente a Davi passaram a fazer parte da adoração do povo. Provérbios ligados à tradição de Salomão reuniam ensinamentos de sabedoria. Profetas registravam mensagens destinadas aos reis e à população. Mas um dos acontecimentos mais importantes para a formação da Bíblia ainda estava por acontecer. No século VI a.C., Jerusalém foi conquistada pelo Império Babilônico. O templo foi destruído. Grande parte da população foi levada para o exílio. À primeira vista, parecia o fim da identidade de Israel. No entanto, foi justamente durante esse período de crise que muitos estudiosos acreditam que houve um enorme esforço para organizar, preservar e reunir antigas tradições escritas e orais. Longe de sua terra, sem templo e sem rei, preservar seus textos tornou-se uma forma de preservar sua própria história. Enquanto impérios surgiam e desapareciam, aqueles manuscritos continuavam sendo copiados, revisados, transmitidos, geração após geração. Mas ainda existia uma questão fundamental. Quem decidiu quais desses livros fariam parte das Escrituras? Porque alguns textos foram preservados, enquanto outros ficaram de fora. E o que aconteceu quando, séculos depois, começaram a surgir os primeiros escritos sobre a vida de Jesus? No final da segunda parte, descobrimos que grande parte dos textos do Antigo Testamento nasceu de uma longa combinação entre tradição oral, registros escritos, o trabalho cuidadoso de escribas que preservaram esses manuscritos durante séculos. Mas nossa investigação está prestes a entrar em um período que mudaria a história da humanidade. O primeiro século da nossa era. O mundo era dominado por um único império, o Império Romano.
Suas estradas ligavam cidades distantes. Navios cruzavam o mar Mediterrâneo transportando mercadorias, soldados e informações. O grego koiné havia se tornado o idioma mais comum em boa parte do Oriente. Sem que ninguém imaginasse, essa combinação criaria as condições perfeitas para que uma nova mensagem se espalhasse rapidamente. No centro dessa história estava um homem chamado Jesus de Nazaré. Segundo os evangelhos, ele percorreu cidades e aldeias ensinando durante cerca de 3 anos. Multidões o acompanhavam. Seus discípulos ouviam suas palavras diariamente. Mas existe um detalhe que costuma surpreender muitas pessoas. Jesus não escreveu nenhum livro. Não existe qualquer manuscrito produzido por ele. Tudo o que sabemos sobre seus ensinamentos chegou até nós por meio daqueles que conheceram ou ouviram relatos de testemunhas. Assim como havia acontecido séculos antes com muitas tradições de Israel, os ensinamentos de Jesus começaram sendo transmitidos oralmente. Os discípulos repetiam suas parábolas, memorizavam seus discursos, contavam os acontecimentos relacionados à sua morte, segundo a fé cristã, à sua ressurreição. Durante os primeiros anos, isso parecia suficiente. A expectativa de muitos cristãos era de que Jesus retornasse em pouco tempo. Mas os anos passaram. As comunidades cresceram. As testemunhas oculares começaram a envelhecer, e surgiu uma preocupação. Como garantir que aqueles ensinamentos não fossem perdidos? Foi nesse contexto que começaram a surgir os primeiros textos cristãos. Curiosamente, os primeiros livros do Novo Testamento não foram os evangelhos, foram cartas. Entre aproximadamente os anos 50 e 60 da nossa era, um antigo perseguidor dos cristãos tornou-se o principal responsável por espalhar a nova fé pelo mundo romano. Seu nome era Paulo de Tarso. Durante suas viagens missionárias, Paulo fundou comunidades em diversas cidades. Quando surgiam dúvidas ou conflitos, ele escrevia cartas orientando aqueles grupos. Esses textos eram lidos em voz alta durante as reuniões. Depois eram copiados, compartilhados e enviados para outras igrejas. Sem que Paulo imaginasse, muitas dessas cartas se tornariam parte da Bíblia. Alguns anos mais tarde, começaram a surgir os relatos que hoje conhecemos como os 4 evangelhos. Eles não foram escritos ao mesmo tempo, nem tinham exatamente o mesmo objetivo. A maioria dos estudiosos acredita que o primeiro foi o Evangelho de Marcos, provavelmente entre os anos 65 e 70. Depois vieram os evangelhos atribuídos a Mateus e Lucas, escritos algumas décadas depois. Por fim, o Evangelho de João apresenta uma linguagem e uma estrutura diferentes, sendo geralmente datado no final do 1º século. É importante fazer uma observação. A tradição cristã atribui esses livros aos personagens cujos nomes carregam. Já parte dos pesquisadores debate detalhes sobre a autoria, datação e processo de composição desses textos. Apesar dessas discussões, existe amplo consenso de que os evangelhos refletem tradições muito antigas preservadas pelas primeiras comunidades cristãs. Mas por que existem 4 evangelhos? Essa é outra pergunta frequente. Cada autor escreveu para públicos diferentes. Marcos apresenta uma narrativa dinâmica, voltada para cristãos que enfrentavam perseguições. Mateus dialoga constantemente com as escrituras judaicas, mostrando como Jesus era apresentado como o Messias esperado. Lucas dedica atenção especial aos detalhes históricos e amplia o foco para pessoas frequentemente esquecidas pela sociedade. Já João utiliza uma linguagem profundamente simbólica e teológica, destacando a identidade de Jesus de uma maneira única. Em vez de competir entre si, esses textos oferecem perspectivas diferentes sobre os mesmos acontecimentos. É como observar uma mesma paisagem por janelas diferentes. Cada uma revela um ângulo. Juntas, constroem um quadro muito mais amplo.
Mas os evangelhos não eram os únicos escritos circulando entre os cristãos. Durante os primeiros séculos surgiram dezenas de outros textos: evangelhos, cartas, apocalipses, relatos sobre os apóstolos. Alguns eram respeitados apenas em determinadas regiões. Outros apresentavam ensinamentos muito diferentes daqueles preservados pelas comunidades cristãs mais antigas. Isso criou um enorme desafio. Quais desses livros deveriam ser considerados autênticos? Quais representavam fielmente os ensinamentos transmitidos desde o início? Essa discussão duraria séculos. Enquanto isso, os manuscritos continuavam sendo copiados à mão. Cada comunidade produzia suas próprias cópias. Não existia uma gráfica. Não existia uma editora. Cada exemplar era resultado de um trabalho paciente e extremamente cuidadoso. Foi justamente por causa desse processo manual que pequenas diferenças entre alguns manuscritos começaram a surgir. Palavras escritas de maneira diferente, pequenos acréscimos explicativos, erros ocasionais de cópia. Hoje, milhares desses manuscritos são estudados por especialistas em crítica textual. Comparando centenas de cópias antigas, eles conseguem identificar essas variações e reconstruir, com elevado grau de precisão, a forma original dos textos. Esse trabalho tornou-se uma das áreas mais importantes da pesquisa bíblica moderna. Mas a história da Bíblia ainda estava longe de terminar, porque escrever os livros era apenas o primeiro passo. Ainda seria necessário decidir quais deles fariam parte das Escrituras, preservá-los durante perseguições, traduzir seus textos para novos idiomas, e enfrentar um dos maiores desafios da antiguidade, garantir que essas palavras sobrevivessem ao tempo. No final da terceira parte, descobrimos que os livros do Novo Testamento não surgiram todos de uma vez. Eles foram escritos em épocas diferentes, circularam entre as primeiras comunidades cristãs e passaram décadas sendo copiados manualmente. Mas isso levanta uma nova pergunta. Se existiam tantos manuscritos e tantos escritos circulando, como nasceu a Bíblia que conhecemos hoje? Imagine entrar em uma antiga biblioteca do século II. As prateleiras estão repletas de pergaminhos. Alguns contam a vida de Jesus. Outros reúnem cartas enviadas às primeiras igrejas. Há também livros desconhecidos, escritos por autores que afirmam ter convivido com os apóstolos. Alguns parecem confiáveis. Outros apresentam histórias completamente diferentes. Agora imagine que você precisa tomar uma decisão. Quais desses livros representam fielmente os ensinamentos transmitidos desde o início? E quais foram escritos muito tempo depois? Essa foi exatamente a pergunta enfrentada pelos primeiros líderes cristãos. Ao contrário do que muitos imaginam, nunca existiu uma única reunião em que alguém simplesmente decidiu quais livros fariam parte da Bíblia. Foi um processo gradual, que levou séculos. À medida que o cristianismo crescia, algumas comunidades utilizavam determinados livros com frequência. Outras utilizavam textos diferentes. Mas alguns escritos já eram amplamente reconhecidos em praticamente todas as regiões. Os 4 evangelhos, as cartas de Paulo, o livro de Atos, grande parte das cartas apostólicas e o Apocalipse, embora sua aceitação tenha levado mais tempo em algumas comunidades. Ao mesmo tempo, começaram a circular outros textos. Talvez você já tenha ouvido falar do Evangelho de Tomé, do Evangelho de Pedro ou do Evangelho de Judas. Esses escritos realmente existem. Alguns foram encontrados apenas nos tempos modernos. Outros já eram conhecidos pelos cristãos antigos. Mas a maioria deles foi escrita décadas ou até séculos depois dos primeiros evangelhos. Além disso,
Muitos apresentavam ideias incompatíveis com os ensinamentos preservados pelas comunidades cristãs desde o primeiro século. Por esse motivo, acabaram não sendo incluídos no cânon bíblico. A palavra cânon significa, literalmente, regra ou padrão. No contexto da Bíblia, refere-se ao conjunto de livros reconhecidos como escritura por determinada tradição religiosa. É importante lembrar que diferentes tradições cristãs possuem cânones diferentes. A Igreja Católica, as igrejas ortodoxas e as igrejas protestantes compartilham a maior parte dos livros, mas diferem quanto à inclusão de alguns textos do Antigo Testamento. Essas diferenças surgiram ao longo da história e refletem processos distintos de preservação e tradução dos manuscritos. Enquanto essas discussões aconteciam, outro desafio preocupava os cristãos: as perseguições. Durante os primeiros séculos, possuir manuscritos cristãos podia significar colocar a própria vida em risco. Em diferentes períodos do Império Romano, autoridades ordenaram a destruição de livros cristãos. Muitos manuscritos foram queimados, outros desapareceram. Ainda assim, inúmeras cópias sobreviveram porque já estavam espalhadas por regiões muito distantes umas das outras. Era praticamente impossível eliminar todas. Essa enorme quantidade de manuscritos acabaria se tornando uma das maiores forças da preservação do texto bíblico. Hoje, os pesquisadores possuem milhares de manuscritos gregos do Novo Testamento, além de traduções antigas para o latim, siríaco, copta e outros idiomas. Comparando essas cópias, é possível identificar diferenças de escrita e corrigir pequenos erros introduzidos durante o trabalho dos copistas. É justamente por isso que a crítica textual se tornou uma ferramenta tão importante. Ela não procura mudar a Bíblia. Seu objetivo é aproximar os estudiosos, o máximo possível, da redação original dos textos. Mas uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX ainda mudaria completamente essa pesquisa. No ano de 1947, um jovem pastor beduíno procurava uma cabra perdida nas proximidades do Mar Morto. Ao lançar uma pedra para dentro de uma caverna, ouviu o som de um vaso se quebrando. Curioso, entrou no local. O que encontrou parecia não ter grande valor: antigos jarros de barro contendo pergaminhos muito envelhecidos. Sem saber, aquele pastor havia iniciado uma das descobertas arqueológicas mais importantes da história. Os documentos encontrados ficaram conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Com o passar das escavações, arqueólogos encontraram milhares de fragmentos pertencentes a centenas de manuscritos. Entre eles estavam cópias de praticamente todos os livros do Antigo Testamento. Alguns desses textos eram mais de 1000 anos mais antigos do que os manuscritos bíblicos utilizados até então pelos estudiosos. A expectativa era enorme. Será que o texto havia mudado completamente ao longo dos séculos? Quando os especialistas começaram a comparar os manuscritos, veio a surpresa. Embora existissem pequenas diferenças de ortografia, estilo e algumas variações pontuais de cópia, o conteúdo principal permanecia extraordinariamente preservado. Para muitos pesquisadores, aquela descoberta demonstrou o cuidado impressionante com que os escribas transmitiram os textos bíblicos através das gerações. Isso não significa que todos os debates tenham terminado. Pelo contrário, a arqueologia continua produzindo novas descobertas. Novos manuscritos continuam sendo estudados. A crítica textual permanece analisando milhares de variantes. Mas uma conclusão parece cada vez mais sólida. A história da Bíblia não é a história de um único livro. É a história de milhares de homens e mulheres que, durante séculos, dedicaram suas vidas para copiar, proteger, traduzir e preservar esses escritos. Sem eles, grande parte desse patrimônio da humanidade teria desaparecido para sempre. Mas nossa investigação ainda não terminou.
porque falta responder a pergunta que abriu este documentário. Quem escreveu a Bíblia? Existe realmente uma resposta? Ou essa pergunta é muito mais complexa do que imaginamos? No início deste documentário, fizemos uma pergunta aparentemente simples. Quem escreveu a Bíblia? Depois de viajar por mais de 3.000 anos de história, talvez você tenha percebido que essa resposta é muito mais complexa do que parece, porque a Bíblia nunca foi obra de uma única pessoa. Ela nasceu ao longo de séculos, enquanto impérios surgiam, enquanto cidades eram destruídas, enquanto povos inteiros desapareciam. Ela continuava sendo escrita, copiada, preservada e transmitida para novas gerações. Imagine uma enorme corrente formada por centenas de pessoas. Na primeira ponta, um homem conta uma história ao redor de uma fogueira. Na outra ponta, alguém segura uma Bíblia impressa nos dias de hoje. Entre esses dois momentos, existem milhares de anos e incontáveis pessoas que impediram que essas histórias fossem perdidas. Pastores, profetas, reis, sacerdotes, escribas, pescadores, médicos, missionários, tradutores, copistas. Cada um deles preservou uma pequena parte dessa grande história. Segundo a tradição judaica e cristã, figuras como Moisés, Davi, Salomão, os profetas e os apóstolos foram responsáveis pela composição dos livros que hoje fazem parte das Escrituras. Essa tradição atravessou séculos e continua sendo seguida por bilhões de pessoas. Já a pesquisa histórica observa essa mesma trajetória por outro ângulo. Historiadores analisam a linguagem utilizada em cada texto. Arqueólogos estudam inscrições antigas. Especialistas comparam milhares de manuscritos preservados em diferentes países. Linguistas investigam como determinadas palavras evoluíram ao longo do tempo. Com base nessas evidências, muitos pesquisadores acreditam que alguns livros passaram por processos de edição e organização durante diferentes períodos da história de Israel e das primeiras comunidades cristãs. Essas duas perspectivas nem sempre chegam às mesmas conclusões, mas ambas ajudam a compreender por que a Bíblia possui uma história tão extraordinária. Independentemente da posição adotada, existe um fato difícil de contestar. Nenhum outro livro antigo foi preservado em uma quantidade tão impressionante de manuscritos. Hoje existem milhares de cópias gregas do Novo Testamento, além de traduções antigas para o latim, siríaco, copta, armênio, etíope e diversos outros idiomas. No caso do Antigo Testamento, descobertas como os manuscritos do Mar Morto demonstraram o enorme cuidado dedicado à preservação desses textos ao longo dos séculos. Mas talvez o aspecto mais impressionante da Bíblia não seja apenas sua preservação, e sim sua influência. Poucos livros transformaram tanto a história da humanidade. Seus textos inspiraram pinturas que hoje ocupam os maiores museus do mundo. Influenciaram esculturas, sinfonias, poemas, romances, leis, universidades, hospitais, movimentos sociais e até a maneira como diferentes civilizações compreenderam conceitos como justiça, perdão, dignidade humana e esperança. Mesmo pessoas que nunca abriram uma Bíblia convivem diariamente com expressões, valores e referências que nasceram em suas páginas. Ao longo da história, reis tentaram controlar sua circulação. Imperadores ordenaram que exemplares fossem destruídos. Regimes proibiram sua leitura. Bibliotecas foram incendiadas. Mosteiros saqueados. Guerras consumiram cidades inteiras. Ainda assim, a Bíblia continuou existindo. Isso aconteceu porque ela nunca dependeu de um único manuscrito. Quando o exemplar desaparecia, outros já haviam sido copiados em lugares diferentes. Quando uma cidade era destruída,
outras comunidades continuavam preservando aqueles mesmos textos. Foi justamente essa multiplicação constante que permitiu sua sobrevivência. Hoje, basta alguns segundos para baixar um aplicativo e acessar a Bíblia em centenas de idiomas. Mas, por trás dessa facilidade, existe o trabalho silencioso de milhares de pessoas que dedicaram suas vidas à preservação desses escritos. Talvez nunca saibamos o nome da maioria delas, mas sem esse esforço coletivo, grande parte da história da humanidade teria desaparecido para sempre. Então, quem escreveu a Bíblia? A resposta depende da perspectiva pela qual observamos essa pergunta. Pela tradição religiosa, ela foi escrita por homens inspirados por Deus ao longo de muitos séculos. Pela história, foi produzida por diversos autores, editores, escribas, comunidades que registraram acontecimentos, leis, poesias, cartas, memórias em diferentes momentos da antiguidade. Mas existe um ponto em que tradição e história parecem concordar. A Bíblia não pertence a um único homem. Ela é resultado de uma jornada coletiva que atravessou gerações. E talvez seja exatamente isso que a torna tão fascinante. Porque estudar a origem da Bíblia não significa apenas investigar um livro. Significa acompanhar o desenvolvimento de civilizações inteiras. Compreender como o conhecimento era preservado antes da imprensa. Descobrir o trabalho quase invisível dos escribas. E perceber como palavras escritas há milhares de anos continuam influenciando o mundo moderno. No início deste documentário, perguntamos quem escreveu a Bíblia. Agora percebemos que talvez a pergunta mais interessante seja outra. Como um conjunto de manuscritos produzidos em desertos, palácios, prisões e pequenas comunidades conseguiu atravessar milênios e continuar transformando vidas até os dias de hoje? Talvez essa seja a verdadeira grande história da Bíblia. Se você gostou deste documentário, deixe sua opinião nos comentários. Qual tema da história bíblica ou da antiguidade você gostaria de ver investigado no próximo episódio? Por quê? Em nossa próxima jornada, vamos atrás de um dos objetos mais misteriosos já mencionados nas Escrituras, a Arca da Aliança, um artefato descrito como o símbolo máximo da presença de Deus entre o povo de Israel, mas que desapareceu da história sem deixar uma resposta definitiva. Onde ela está? Foi destruída? Está escondida? Ou ainda pode existir em algum lugar do mundo? Essa será a nossa próxima investigação. Até lá!